Meus índios, felizes por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós tivemos este último final de semana, quarta, quinta e sexta, uma conferência de fé e milagres, e foram dias poderosíssimos, o que Deus fez no nosso meio. Só quem esteve aqui, que recebeu da parte de Deus, você pode glorificar Ele. Você sabe o que aconteceu aqui? Você sabe o que aconteceu aqui? Foi surreal o que Deus fez. Superou todas as expectativas. Todas as expectativas, o que Deus fez nessa conferência de fé e milagre. E foi milagre atrás de milagres. Pessoas receberam e venceram, por exemplo, a questão de cura. Pessoas receberam respostas sobre causas na justiça. Pessoas foram curadas. Hoje a Vaninha mandou mensagem para mim, relatando também de outro testemunho de milagre. Eu vi até o momento que ela exerceu a fé. Um momento eu estava falando a respeito da extensão, eu falava a respeito de roupas e como que funciona na questão do mundo espiritual. Eu vi no momento que a Vânia exerceu a fé, um toque. E hoje ela mandou testemunho a respeito do que Deus fez na vida dela, o milagre que ela recebeu. Eu falei, a sua fé fez com que isso ocorresse. Pessoas foram... Era na quarta-feira, nós estávamos aqui ainda e orando pela vida da Marlene, que estava internada, sofreu um AVC, todos nós em oração pela vida dela, estava hospitalizada. Já na sexta-feira, ela recebeu alta, já estava aqui no fechamento da conferência. Jesus é poderoso, Jesus é poderoso, aleluia. Deus fez grandes coisas no nosso meio. E isto, meus lindos, é apenas o começo. Foi apenas o começo daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no nosso meio. Caminhamos pela fé. É a fé que nos alimenta. Agora o que eu quero falar nesta noite, eu quero compartilhar nesta noite. Quem esteve pela manhã, eu estive ministrando pela manhã. É a mesma, quem esteve aqui como obreiros, foi a palavra que foi compartilhada pela manhã. Eu estou trazendo à noite também, para que aquele que não recebeu pela manhã, possa receber e ser ministrado na palavra que Deus compartilhou ao meu coração. Está em Provérbios, no capítulo 6, versos 16, onde diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O que eu quero compartilhar é sobre coisas que irritam a Deus. O tema da palavra é coisas que irritam a Deus. Se eu te fazer uma pergunta nesta noite, te fazer a seguinte pergunta: o que te irrita? Você saberia responder? Pastor Aquino, o que te irrita? Você sabe o que te irrita? Pastor Wilson, o que te irrita? Você sabe o que te irrita? Canídio, o que te irrita? Você sabe o que te irrita, Canídio? Você sabe, Raquel, o que te irrita? Você sabe o que te irrita, João? O que te irrita, Gabi? Você sabe o que te irrita? Nós sabemos, eu sei o que me irrita. A questão é que todos nós tem coisa que irrita. Tem coisas que nós detestamos, tem coisas que nós não gostamos. Agora Deus também tem coisas que Ele também que irritam Deus. Tem coisas também que mexem com Deus. Tem coisas que também Deus odeia. Apóstolo, não pode Deus odiar sendo Deus Espírito. Não. Porque o odiar, o sentimento é uma expressão da alma. Não. Mas quem diz que Deus também não possui alma? Não, é impossível, é heresia se eu falar que Deus possui alma. Quem disse isso? Se é que eu acabei de ler para vocês o que a Bíblia diz. A Bíblia que fala aqui: e a 7ª a sua alma abomina. É claro que Deus também, Ele tem uma alma, não a alma do homem, não do mesmo sentimento, não do mesmo comportamento do homem. É diferente. Hebreus 10:38 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraça a minha alma. Deus falando isso. Deus falando, não se compraça a minha alma. Deus também tem alma, e nessa alma, no sentido de irritabilidade, no sentido de emoção, no sentido de gostar. Deus não é um ser
totalmente, ele não é um ser inanimado, um ser que não sente nada, um ser que não sente dor, um Deus que não sente emoções. Não é isso, não se trata disso. Muito pelo contrário, Deus se alegra quando alguém ele se volta para o Senhor. A festa nos céus, o Senhor se alegra quando alguém volta para os seus caminhos. O Pai se alegra quando alguém pega a rota do retorno e diz: eu não quero mais viver neste mundo, eu quero viver agora com o Senhor. O Pai se alegra. Há expressão de alegria em Deus, como também há expressão de tristeza em Deus. Deus, por exemplo, se irritou terrivelmente com Saul, ao ponto de desprezar e deixar e abandonar, e não quero mais saber de Saul. Acaso não sabeis que eu já rejeitei? Deus cria rejeição com Saul. Então, um dos caráteres de Deus está no aspecto também emocional, se revela. Às vezes nossa cabeça é: não, Deus não sente nada, não se move em nada, Deus é atípico, Deus não tem sentimentos, Deus não, Deus tem sentimentos. Nós somos resultados dos sonhos de Deus. Você é resultado do sonho de Deus. Você é chamado da menina dos olhos de Deus. Você não é qualquer pessoa. Deus te amou mesmo antes de você conhecê-lo. Ele amou. Amar é sentimento, e não só amou, como se entregou. Se entregar era ágape, é o amor sacrificial, uma intensidade que talvez nunca você tenha tido. Então Deus tem sentimentos, Deus se manifesta em sentimentos. E se Deus tem sentimentos, Deus também, se Ele gosta, se Ele ama, Deus também Ele odeia, Ele também tem raiva. E nós, como servos de Deus, precisamos também sabermos essas verdades. Eu preciso saber o que irrita o meu pai. Eu preciso saber o que provoca ira no coração do meu pai. Eu preciso saber aquilo que o meu pai, o que eu faço que meu pai não gosta. Eu preciso saber aquilo que provoca ira no coração do meu pai. Eu preciso saber disso. E a Bíblia deixa claro sobre 6 coisas que Deus odeia. A primeira coisa que a Bíblia deixa claro: Deus, Ele odeia o orgulho e a arrogância, chamado os olhos altivos. Porque o orgulho foi o primeiro pecado de Satanás. Um tempo atrás alguém mandou mensagem para mim, naquelas caixinhas de pergunta, no meu story, perguntando: apóstolo, se Satanás se arrepender, há possibilidade que o Senhor o perdoa? E a resposta é: não. Por que é impossível? Porque para que haja arrependimento, é preciso ter quebra de orgulho. E a essência de Satanás é o orgulho. Como que ele vai se arrepender se o orgulho impera na sua alma, impera no seu espírito? O orgulho impede o reconhecimento do erro. O orgulho impede de você dizer: eu errei, eu falei o que não deveria, eu falhei com você, eu te machuquei, eu te feri, eu disse coisas que não deveria dizer. O orgulho impede, porque o orgulho sempre coloca a responsabilidade no outro. O orgulho, ele justifica o erro no outro. Eu errei, mas por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Então Deus, ele odeia o olhar altivo. Ele odeia pessoas que se sentem melhor do que a outra. Ele odeia pessoas que se consideram melhor do que a outra. Pessoas que têm um olhar altivo, o sentimento que eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela, eu sou melhor, eu sei mais do que ele, eu sei mais do que ela. Eu não reconheço o meu erro porque ela também erra, porque ela também falha. Esse comportamento orgulhoso, Deus resiste. Olha que diz, e entenda uma coisa, olha que diz em Tiago 4,6, diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Toda soberba, Deus resiste. Sabe o que é resistir? Resistir é... Vem cá, pastor Wilkerson. Tenta aproximar de mim. Isto é resistir. Resistir é colocar bloqueios, barreiras. Todas as vezes que ele aproxima, não. Aproxima, não. Em outras palavras, no dia de hoje, poderia, se a Bíblia fosse escrever, no dia de hoje, talvez escreveria assim: Deus cancela o soberbo. Seria assim no dia de hoje. Deus cancela o soberbo. Deus bloqueia no Instagram o soberbo. E não libera mais.
Você não consegue ver mais nada de Deus, porque Ele cria resistência. Isso é resistir. Obrigado. Deus resiste o soberbo. Deus resiste o orgulhoso. E eu preciso que você precise saber dessa verdade. Por quê? Por muitas vezes nós não vemos quanto isso é um problema que afasta o nosso relacionamento com Deus, impede o nosso relacionamento com Deus. O orgulho. O orgulho, ele é terrível. O orgulho, ele é demoníaco. O orgulho impede a sua transformação. O orgulho impede você de buscar ajuda quando você precisa. O orgulho impede você de reconhecer que você precisa ser auxiliado, ajudado. O orgulho impede você de receber um discipulado. O orgulho impede você de ser ensinado. O orgulho impede você ser tratado. O orgulhoso não aceita ser de maneira alguma de um estado. Ele não aceita ser corrigido. O orgulhoso não aceita. É por isso que não há conversão, não há mudança, não há transformação para Lúcifer e seus demônios, porque o caráter de Lúcifer é o caráter orgulhoso. Jamais irá reconhecer o seu erro, jamais irá reconhecer o seu coração. Deus odeia quem tem um coração orgulhoso. Deus quebra, Deus ama quebrar orgulhosos. Deus ama quebrar orgulhosos. Segundo, coisa que Deus odeia, a mentira. Qual é o segundo? Grave bem. Língua mentirosa. João 1, 8:44 diz que Deus é verdade. Mas também diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Tudo que é mentira vem do diabo. Tudo que é mentira. Se tem algo que Deus odeia, é chamada mentira. Porque a mentira, ela fala acerca da essência do diabo, de Satanás. A Bíblia deixa claro que Satanás, ele mente desde o princípio. Ele é o chamado pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Ele é mentiroso. Nós temos uma tendência muito forte, uma tendência pecaminosa. Desde a nossa infância, ainda criança, a gente tem uma tendência a mentir. Quem tem filhos sabe o que eu estou falando. Às vezes você tem que corrigir o teu filho por causa da mentira dele. Criança de 1 ano já mente. Crianças com 1 ano, ela já exerce e está aplicando a mentira. Eu contava pela manhã, se você perguntar ao Vinícius, qual foi a última surra que seu pai te deu? Ele vai relembrar uma surra que ele tomou muitos anos atrás. Era criança ainda. Uma surra que ele tomou porque ele havia feito algo que eu havia proibido de fazer. E eu perguntei se ele havia feito e ele disse para mim que não. E eu sabia que ele havia feito. Porque o pai conhece bem o seu filho. Basta uma pergunta, olhar seus olhos, você já sabe se está mentindo ou não. Não tem como, revela. É só olhar nos olhos. Ele não consegue olhar um tempo. A não ser se for um psicopata, aí não tem jeito. Porque geralmente olha e no meio do olhar já começa a chorar e não bate não. E começa a tentar justificar. É assim que funciona. E ele, 2 vezes, ele segurou a mentira, na 3ª vez ele falou, pai, eu menti, realmente eu menti. Eu falei, filho, sabe que vai doer mais no seu pai do que em você. Levei ele para o quarto e dei uma surra nele. Bati nele, sentindo dor na minha alma. Nenhum pai se alegra em corrigir seu filho, em bater no seu filho. Nenhum pai se alegra com isso. E aí eu estou corrigindo meu filho, mas sentindo dor na minha alma. Eu falei, filho, dói mais em mim do que você, mas não minta mais. Porque a mentira pode destruir a sua vida. A mentira pode destruir tudo que Deus tem para você. A mentira acaba com confiança em relacionamentos. A mentira, e ali eu lhe trouxe, e até hoje você perguntar para ele, qual foi a última surra e por qual motivo, ele vai dizer, eu mexi no que deveria mexer, eu menti para o meu pai. A mentira, Deus não se agrada com a mentira. A mentira pode destruir um casamento, a mentira pode destruir uma confiança de alguém. A mentira, uma vez que você mente, tchau. Uma vez que você mente, as pessoas não conseguem mais confiar nas suas palavras. Eu falava pela manhã, uma situação aconteceu, eu estava no Big Shopping, e alguém me ligou. Eu disse, aí ligou para mim, apóstolo, tal, onde o senhor está? Aí, antes de perguntar, como o senhor está? Precisa falar com o senhor? Tudo bem, tal, o que foi, que houve? Aí ele, onde o senhor está? Eu falei, eu tô aqui no Big Shopping. Eu estava ali, e ele estava próximo de mim,
próximo de mim, mas só que ele estava na praça da alimentação. Ele estava, na verdade, com o telefone, brincando comigo. Aí eu falei assim, por que, filho? O que você está querendo? Aconteceu alguma coisa? Aí ele, olha aí para a sua direita, aqui, ó, perto do McDonald's. Aí eu olhei, ele estava no telefone, morrendo de rir, brincando. Agora imagina se eu falo assim, eu estou em casa. Ah, eu tô fora, estou em BH. Ah, como é que é? Apóstolo, mas apenas uma pequena mentira. Quem mente coisas pequenas, mente também nas coisas grandes. A questão é, ou você fala a verdade, ou você não fala. Não existe meia. Ou é verdade ou é mentira. O teu compromisso, entenda uma coisa, toda vez que você aplica mentira, você sabe que você está comportando como um filho de Satanás. Deus não se agrada, Deus odeia a mentira. Apóstolo, mas se eu falar isso ou aquilo, Deus odeia a mentira. Toda mentira você tem que entender, Deus odeia ela. Deus não gosta quando você mente. Deus se alegra na verdade. Por quê, apóstolo? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é. Quando você fala de verdade, você fala daquilo que é a essência dele. Tem que aprender a ter um compromisso com a verdade. Ah, fulano, por que você não veio no culto? Ah, aconteceu um compromisso aqui, acolá. Não, fala a verdade. Eu estava desanimado, eu não estava afim de ir no culto. Eu estava querendo ver filme, eu estava querendo ver jogos de futebol. Eu fui no estádio, eu fui no Mineirão, eu fui na Arena MRV, apóstolo. Na hora do jogo eu estava lá na Arena MRV. Eu sei que eu errei, mas eu estava lá. Eu prefiro que o senhor fica chateado, fala umas bobagens comigo, mas com a mentira eu não vou fazer acordo. Quem está entendendo isso? Tem que aprender a falar a verdade. Ninguém, gente, se chateia quando você fala a verdade. O que magoa as pessoas é a mentira. O que fere é a mentira. O que machuca as pessoas é mentira. É mentira. Porque a mentira é uma quebra de confiança. É uma quebra de confiança. Então, por mais difícil que seja, tenha um compromisso com a verdade. Por mais que você tenha compromisso com a verdade. Hoje pela manhã teve alguém aqui. Ela veio e ela relembrou. Nós tínhamos um apartamento alugado aqui em cima, na Santo Lém. E ele fazendo uma manobra, ele encostou no meu carro. E ele encostou, esbarrou no meu carro e tal. E aí ele deixou um bilhete no meu carro para que eu pudesse entrar em contato com ele. Eu entrei em contato com ele e ele falou que me perdoa, tal, estava manobrando. Você vai procurar esse lugar, eu tenho seguro, vai procurar esse lugar e lá vai arrumar, eles vão consertar o seu carro. Eu não, ok, sem problema. Levei o carro lá e arrumou o carro e tudo, ok. Hoje eu esteve no culto pela manhã, ele com a família dele toda, se mudaram de lá. Mas ele mesmo, hoje veio no culto dizendo para que eu pudesse orar por ele relembrando esse caso que aconteceu, eu nem sabia, na verdade não tinha nem mais ideia, não conseguia mais lembrar da pessoa que era em si. E ele me lembrou para mim e para a pastora o caso. Esse carro, fui vender o meu carro, fui vender o meu SIC, aí eu estava vendendo e tal, e uma pessoa lá em Divinópolis, que pediu que eu levasse o carro imediatamente para lá, que eu ia pagar à vista no carro e tal. Cheguei lá para olhar o carro, ele olhou o carro e tudo, o carro perfeito, sem detalhe nenhum, e ele perguntou para mim, esse carro está ok, parece que não tem nada, não tem retoque, não tem nada, esse carro nunca foi encostado. Aí eu falei, não, esse que é o problema aqui na frente, que eu mostrei a foto, aconteceu isso, houve esse pequeno esbarrão, mas eu já fiz esse pequeno retoque. Se observar, foi muito bem feito, mas não dá para. Mas só que se olhando assim não consegue enxergar. Mas como eu que arrumei, então eu sei. Olha esse detalhe aqui. Aí eu mostrei para ele. Imediatamente ele fechou comigo. Eu poderia ter ficado calado, poderia ter falado nada. Poderia, no momento que ele perguntou, esse carro não sofreu nenhum retoque? Não sofreu nenhum retoque. Mas é minha consciência. E a minha consciência? Então tem coisas que não. Você pode até mentir, mas você não vai conviver bem com a sua consciência, porque você sabe que é algo que não agrada a Deus. Deus não se alegra com a mentira. Deus não gosta da mentira. Deus odeia a mentira. Apóstolo, mas se eu falar, eu vou perder a venda, e problema. Mas você tem compromisso com a verdade. O teu compromisso tem que ser sempre com a verdade. Mexe quem está ao seu lado, diga a ele, tenha compromisso com a verdade.
Deus também odeia mãos que derramam sangue inocente. O que é isso? Violência e injustiça. Deus não gosta de pessoas injustas. Deus odeia todo ato de injustiça. Não seja injusto, não comporte de maneira alguma com injustiça para com as pessoas, porque a injustiça, ela é terrível. Muitas vezes o que fere não é o que foi dito, a injustiça que aconteceu. A injustiça são coisas que muitas vezes você escuta, você fala, pô, como assim? Fulano está sendo injusto. Não é correto isso que ela falou. Não é correto o que ele disse. Está sendo injusto comigo. A injustiça machuca. A injustiça fere. E Deus não gosta da injustiça porque Ele é justo em todas as coisas. E nós temos que ter um caráter de justiça. E às vezes nós somos injustos. Injusto. Alguém te ajudou durante tantas vezes. Aí uma vez que ela não estendeu as mãos para você, você vem e arrebenta essa pessoa. Você esquece todo o histórico. Você esquece todos os momentos que você precisou e essa pessoa esteve do seu lado. Ela te ajudou. Ela contribuiu com você. Ela esteve como uma bênção na tua vida. Ela orou por você. Ela intercedeu por você. Não importa quem seja. Talvez tenha o pastor de onde você era, de onde você congregava. Apóstolo, eu não congrego mais lá, não, porque o pastor, tá ok, não congrega mais lá, está aqui, está abençoado, mas não seja injusto, porque por muitas vezes ele te ajudou, por muitas vezes ele estendeu as mãos, por muitas vezes ele te aconselhou. Não dá para congregar mais lá, não dá para ficar mais lá, não tem mais clima, não sente melhor, ok, saia de lá, mas abençoando o lugar. Não seja injusto nas suas palavras. Às vezes a gente esquece todo o histórico, e por causa de uma situação nós anulamos tudo que aconteceu de bom. Calma aí, uma situação ruim não anula tudo de bom que aconteceu. Isso é ato de injustiça. Não é porque talvez alguém, o teu irmão, alguém falou alguma coisa que você não gostou, que você vai se voltar contra essa pessoa. E isso é ato de injustiça. E nós precisamos ser o quê? Justos. O que é justo? É justo esse meu comportamento? É justo essa minha atitude? É justo esse meu sentimento? É justo essas minhas palavras? É justo. É justo o que eu estou pensando acerca dessa pessoa? É justo o que eu estou pensando acerca do meu patrão? É justo. Ele abriu uma porta, você começou a trabalhar em determinado lugar, e ali você está trabalhando ali, ok, ele abriu a porta, confiou em você, e você trabalha 1 mês, 2 meses, 3 meses, começou a pagar suas contas, colocou suas contas em dia, e de repente você vê, eu posso receber mais, aqui o salário está baixo. Aí você chega perto dele, eu quero um aumento de salário, ele fala, não tem condição, agora não tem como aumentar. Aí você começa agora a fazer jogo mole, começa a trabalhar de qualquer jeito. Você fala, não, e começa a falar mal do patrão, começa a roubar o patrão, porque ele não te deu um aumento de salário. É justo isso? Não é justo. Deus, o Senhor abriu essa porta de emprego para mim, eu sou grato ao Senhor por essa porta de emprego. Agora, meu Pai, eu preciso de ganhar mais, eu preciso melhorar os meus rendimentos, porque meu custo subiu. Deus, toca no coração de fulano, ou abra outra porta, mas eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. Continua abençoando o meu patrão, continua abençoando. Mas se é o teu propósito, toca no coração dele para ele aumentar, para ele poder me dar um recurso maior, para ele poder aumentar meu salário. Mas jamais haja com injustiça, jamais se manifeste com injustiça. O que Deus não gosta, o que Ele odeia, são atos de injustiça. Não seja injusto. Não seja injusto. Deus odeia a injustiça. Não anule uma história por causa de uma situação. Nunca faça isso. Não anule um relacionamento por causa de uma situação. Quem está entendendo isso? Seja justo. Mexe quem está ao seu lado, diga a ele, seja justo, meu irmão. Seja justo. Apóstolo, não estou sendo mais discipulada mais por ela, não. Para fulano está ok. Mas enquanto você foi discipulado por ela, agradeça, seja justa. Mudou de discipulador? Primeira coisa, vai no seu discipulador que cuidou de você e fala, honra ele, leva um presente, fala, fulano de tal, aqui ó, comprei um presente para você não está me discipulando mais, mas eu quero manifestar a minha gratidão pelo tempo que você orou por mim, intercedeu por mim, cuidou de mim, me perdoa,
Eu te dei muito trabalho quando nós estivemos juntos, mas você não sabe como foi bênção de Deus na minha vida. Agora eu estou sob o cuidado de fulano de tal. Em nome de Jesus eu creio que vai ser bênção, mas eu tenho um coração de gratidão por você. Isto é justiça. Quem está entendendo isso? Você pode dar uma salva de palmas de Jesus? Isso é justiça. É um coração de justiça. Você tem que ser justa no seu comportamento, justo no seu comportamento. Outra coisa que Deus odeia é coração que maquina pensamentos iníquos. Pensamentos de pessoas que Deus se irrita com ações que se voltam com mal intenção para o mal. Pessoas que o tempo inteiro estão sondando o seu coração em fazer o mal com os outros. Esse é o problema. Pessoas que o tempo inteiro as suas intenções são ruins. O tempo inteiro seus pensamentos são perversos. Ela está o tempo inteiro pensando coisas ruins de pessoas, pensando coisas ruins da família, pensando coisas ruins de outro. Ela fica maquinando o tempo inteiro. O tempo inteiro ela fica maquinando. Deus não se alegra com isso. Coração que maquina pensamentos iníquos. Deus não se alegra. Deus odeia pessoas que agem assim. Não esqueça que Deus sonda mente e coração. Deus sabe o que está na tua mente agora. Deus sabe o que está na tua mente agora. Tudo que você fica pensando o tempo inteiro, Deus sabe o tempo inteiro o que é que você está pensando. Ele sonda mente e coração. E deixa eu dizer uma coisa, o teu chamado, a tua vocação, não é pela tua beleza, não é pela tua formação, é pelo teu coração. Pastor, não entendi, eu vou te explicar. Quando estava o profeta, para poder consagrar aquele que daria sequência, Samuel agora iria consagrar quem seria rei, quem dá seguimento no lugar de Saul. Estava agora na casa de Jessé, e quem ele olha, Eliabe, um bonito, belo, vistoso, faz parte do exército de Saul, aos olhos do homem, perfeito para assumir uma responsabilidade. Ele agora quer ungir. Deus não permite que a unção aconteça, e os rabinos dizem que esse ato, quando ele pega agora o shofar, onde ficava o azeite, quando ele veio virar o azeite ele fica contornando dentro do shofar, e ele não desce. Samuel, ele tem um ato consagratório, ele usa do ato consagratório, mas Deus, de repente, fica imaginando, pastor Wilson, como que ficou ali Samuel, fazendo, mas eu enchi esse shofar de óleo, porque esse óleo não está descendo, eu coloquei óleo, e olha, volta agora, sua mão tem óleo, coloca novamente, e o óleo não desce, o óleo fica contorcendo dentro dele mesmo, dentro do shofar, e não desce. Deus fala, não vai cair uma gota de óleo sobre a cabeça de Eliabe. E Deus fala com eles, você está vendo, o homem vê a aparência, eu vejo o coração, você não sabe, mas aquele que tem um coração em mim, está lá por detrás das malhadas, está lá no pasto, está lá cuidando daquilo que eu confiei a ele. Aleluia, aleluia. Deus olha o coração, e por muitas vezes os nossos olhos, a gente vê fulano de tal uma bênção, ciclano uma bênção, e às vezes aquilo que nós nem nos consideramos, é o que Deus olha e fala, este é o meu servo amado, este eu conheço o seu coração. Enquanto ninguém está olhando, as câmeras não estão viradas para ele, enquanto os holofotes não estão se voltando a ele, ele está no seu espírito dizendo, Senhor, abençoa este culto, Senhor, manifesta cura, manifesta milagre, Jesus, fala comigo, Jesus, eu sou carente da tua misericórdia, Jesus, guarda minha casa, guarda minha família, guarda os meus filhos, Jesus, guarda o meu marido, guarda minha esposa. Ele está com o coração quebrantado, ele está contrito, Jesus está olhando, este eu conheço muito bem. Quantas surpresas haverá nos céus? Quantas surpresas? Quantas surpresas haverá no dia da bodas do Cordeiro, pastora Kênia? Na hora de entregar o galardão, quanta surpresa a gente ali, porque nós vamos nos reconhecer, na bodas todos nós vamos reconhecer, mas se vai ser entregue do galardão, e nós vamos estar no galardão, a gente olhar assim, peraí, não é fulano de tal? Gente, não é possível, o Senhor vem entregando uma coroa a ela,
galardão imenso, absurdo. Como assim? Se olhava para, e se olhando, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, colocarei você sobre o muito. Eu conhecia o teu coração, eu sabia do teu quebrantamento, eu sabia como você me amava. A gente vai olhar, talvez pessoas, e vai dizer assim, mas fulano de tal vai arrebentar nessa. Pregador, influenciador. Esse aí, só a rede social dele tinha 9 milhões de seguidores. Esse aí, meu irmão, o galardão dele deve ser absurdo. Só que ele tinha de seguidor, ele juntava, ele fechava, era um mineirão de pessoas, quando ele ia pregar. Ele fazia a conferência para milhares de pessoas, percorreu o mundo inteiro. E chegando diante do Senhor Jesus, e o Senhor falou, não, a você nada. Porque o que fez foi apenas pelo teu orgulho. O que fez foi apenas pela tua soberba. Se preocupou muito com a sua aparência e esqueceu de aparentar-se diante de mim. Preocupou muito com a sua reputação, esqueceu de amar quem deveria amar, se entregar. Confessou a mim como Senhor e Salvador. Foi salvo, mas galardão, aguarde, não tem. Você, Francisco, vem cá. Francisco, como assim, Francisco? A rede social do Francisco tinha 200 seguidores. Ninguém conhece Francisco, ninguém sabe quem é o Francisco. E veio uma coroa de pedras preciosas. Francisco, eu conhecia o teu coração. Eu sabia quem você era. Quantas madrugadas você levantava para orar por pessoas que você nem conhecia, que nunca nem te cumprimentaram. Quantas vezes você orou por quem te perseguiu. Quantas vezes você amou pessoas que se levantaram contra você. Quantas vezes, Francisco, eu vi você servindo com dor, com sentimento, sofrendo por dentro, mas você sorria ainda e dizia, eu quero servir ao Senhor, mesmo diante da dor. Eu quero servir o meu Deus. Eu via isso, Francisco, que você fazia. Eu via o que você fazia, Francisco. Receba o teu galardão. Quem está entendendo que Deus está falando com ele nessa noite? Quem está entendendo que Jesus está falando com ele nessa noite? Aleluia! Aleluia! Essa palavra é verdadeira para mim e para a tua vida. Toma cuidado. E aqui nós estamos indo para a parte final. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. Deus odeia. O que é isso? Pessoas que testemunham a injustiça, a mentira, o engano. Eu contei pela manhã de uma situação que aconteceu anos atrás. Muitos anos, nós estávamos em cima, lá em cima ainda. Alguém me procurou dizendo que havia visto uma determinada pessoa saindo de um motel na Via Expressa. E essa pessoa servia na casa. E aí disse, eu vi, apóstolo, fulano de tal, estava saindo com a mulher morena, assim, sem colar, do motel ali na Via Expressa. E eu falei, mas você que viu? Não, na verdade não fui eu que vi. Isso aí, essa conversa tinha saído numa festa de uma determinada pessoa da igreja, e estava eles lá na roda lá, e tal, sai essa conversa. Ele falou, na verdade, essa conversa saiu lá, talvez seja a terceira pessoa, a quarta pessoa, talvez que saiba. Isso é a cabeça dele na época. Com certeza, muita gente já estava sabendo dessa história. Que se a pessoa tinha sido vista saindo de um motel na Via Expressa. E eu entrei em desespero, já mandei mensagem à pessoa e falei, me aguarda no final do culto, era um domingo, me aguarda no final do culto, preciso conversar com você urgentemente. Quando fui conversar com essa pessoa, a esposa já chegou perto para a conversa, como é que eu vou conversar com a esposa perto? Isso vai dar BO, isso vai virar confusão aqui, barraco no final do culto. Eu falei com a esposa, você pode aguardar um minutinho só, daqui a pouco te chamo, eu preciso conversar com ele primeiro. Aí ele até meio assustado, porque eu fiz aquilo, ela se afastou um pouco, e eu falei com ele, onde você estava a determinado dia? E ele tentou buscar a cabeça, tentou buscar a memória, tal horário, onde você estava. E ele tentou buscar a cabeça, até que eu percebi que ele estava tentando segurar, ele já sabia o que era, mas ele estava segurando um pouco no meio do nervosismo, havia um sorrisinho também, meio que envergonhado. Que até quando ele chega e confessa que ele via, nesse horário nesse dia ele estava num motel. Ele falou, mas falou assim com meio que envergonhado. E eu falei com ele assim, qual motel que você estava? E ele até estranhou essa pergunta, e ele começou a achar, peraí, apóstolo, o senhor também estava nesse motel também?
Ele começou a desconfiar que eu estava lá e que eu havia visto. Tamanha insistência minha. Eu, não se trata disso, não. É outra coisa. Aí ele pegou, chamou a esposa dele. Aí a esposa dele veio e falou assim: amor, o que foi? Aí porque a voz perguntando, é porque nós fomos vistos, saindo do motel aquele dia. Ela, misericórdia, que vergonha, quem viu? Ela morrendo de vergonha. E aí eu contei a história, tudo e tal, fica em paz, tranquilo, tal. E é resultado. São situações, por exemplo, que eu não podia trazer na igreja. Eu não podia chegar num culto de domingo e falar: gente, olha, eu sei que está espalhando aí que fulano de tal foi no motel, porque todo mundo vai olhar para o casal, casalzinho safadinho, viu? Eu não podia falar no altar. E ao mesmo tempo, o que repercutiu foi que ele saiu do motel. Olha o problema da falsa testemunha. Olha o problema de você sair falando algo que você não viu, que você não sabe, que você não tem entendimento. Você viu uma determinada situação, já criou uma imagem, já definiu o que houve e já espalhou para alguém. A reputação de uma pessoa você pode jogar no lixo. A imagem de uma pessoa você pode jogar no lixo. É por isso que Deus odeia falsa testemunha. Pessoas que mentem, pessoas que criam situações, afirmam algo que elas não têm certeza, porque isso destrói com a imagem de alguém. E agora, quem ia restaurar a imagem dele? Quem ia resolver a situação dele? Apóstolo, tem problema alguém, um casal no motel? Não se trata de ser pecado ou não é pecado. Uma pessoa que ir no motel, ok, é uma escolha dela. É claro que é uma aparência do mal. Se você vai no motel com a sua esposa, você tem que ter consciência que você está numa aparência do mal. Você pode sofrer situação como essa e sofreu. A questão é que você não entender que muitas vezes, quando você fala algo, quando você age como uma testemunha falsa, Deus odeia esse comportamento. Você viu? Você estava presente? Você tem certeza? Você banca isso que você está falando? Não. Alguém me contou, então não fale. Não transmita. Não fale nada de uma pessoa que você não tem certeza, porque Deus odeia. Deus odeia. Porque fiquei sabendo. Essa palavra fiquei sabendo surgiu lá no centro do inferno. Foi Satanás que falou fiquei sabendo. E hoje você continua falando, fiquei sabendo. Eu vi, se você não viu, não fale. Quem está entendendo o que Jesus está falando? Proteja o teu irmão. Apóstolo, mas eu vi, saindo do motel. Viu? Viu, ótimo. Vai na pessoa, fulano de tal. Eu vi você que dia estava passando. Eu vi você tal dia no motel. O que aconteceu? Estava eu e minha esposa lá. Ah, desculpa, perdoa, vai ficar só entre nós. Morreu o assunto, pronto. Não, eu estava em pecado, estava errado. Confessa. É importante você confessar o teu pecado, corrigir. Tua esposa não merece isso, procura ela, corrige. Sai da situação que você está. Não deixe esse pecado na tua vida. Isso pode destruir teu casamento, vai destruir tudo aquilo que Deus tem para você, vai destruir tua família. Se arrependa enquanto é possível. Age como um homem ou mulher de Deus. Vai direto na fonte e resolva. Vai direto na fonte, aonde você sabe que tem que ser resolvido. Você está entendendo? É assim que um homem ou mulher de Deus age. É dessa maneira que ele se comporta. Ele vai direto. E isso não age como falsa testemunha. Em nome de Jesus. E último, eu falei são 6 que Deus, Ele odeia. Mas o último, Deus abomina. Eu disse sobre, vem cá, pastor Wilson. Eu disse sobre a questão, sobre o que é resistir. Resistir, eu falei sobre a questão, é colocar aqui um bloqueio, não deixando que a pessoa se aproxima. Isto é resistir. Deus resiste ao soberbo. Então Deus não escuta o soberbo. Agora é diferente quando Deus está falando. Agora é diferente quando Deus abomina. O que Deus abomina é o que Deus sente nojo. Abominação é nojo. Deus sente ânsia de vômito quando Deus vê determinado comportamento. O que Deus abomina é aquilo que Deus sente nojo quando Deus vê. E a Bíblia fala que Deus sente nojo. Obrigado, pastor. É pessoas que semeiam discórdia entre irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é as minhas palavras. E quando, meus lindos, eu trago uma palavra como essa, é para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para que você seja mais crente do que você é. Quem está entendendo isso? Eu quero que você seja crente, amém? Amém?
Deus odeia 6 coisas, e Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. E aqui eu termino a palavra dessa noite. A contenda entre irmãos, Deus sente ânsia de vômito. O que é semear discórdia? Semear discórdia entre irmãos. O que é semear discórdia entre irmãos? Digamos que está o Gustavo, está o João. O que é semear discórdia entre irmãos? É eu chegar, às vezes Gustavo, ele está saindo muito com o João, e esse relacionamento, ele me incomoda. Eu tenho ciúmes, eu tenho um incômodo, uma inveja, por causa da amizade, às vezes, dos dois. O semeador, que a Bíblia fala que Deus abomina, eu chego perto do Gustavo, toma cuidado com o João, viu? O João não é de confiança assim, não. Aí ele, mas o que foi? Não, eu prefiro não falar, não. Eu prefiro falar não, porque eu não gosto de fofoca, não. Eu não gosto de fofoca, não. Eu sou uma pessoa santa, cheia da unção do Espírito Santo. Oh, olha lá. Mas só te aviso, só estou te dando um toque. Cuidado. E não é confiável, não. Olha a discórdia. Olha a discórdia. Olha a discórdia. Quando eu chegar perto agora do João, vai chegar com o coração, o João for conversar com ele, abraçar ele, ele já vai ficar desconfiado. Porque ele já falou com ele o quê? Para não confiar, para tomar cuidado. E agora ele sai agora e vai indo e está no Mauro. Ele está semeando discórdia. Ele fala, Mauro, deixa eu falar com você. Cara, você concorda com isso? Eu não gosto muito disso aqui, não. Começa a disseminar discórdia. O que é discórdia? Discordância. Ele vai causando discordância entre pessoas, a fim de fazer o quê? Causar uma quebra de unidade. É discórdia. Ele vai causando discordância. Aí está aqui o Mauro e a Vivi, ele está com o Mauro aqui, Mauro está vendo a Vivi falando aquilo com você, cara, estranho. Você não acha que o comportamento dela está meio estranho com você, como sua esposa, ela deveria falar diferente com você? Ele causa discórdia entre marido e mulher. Pequenas palavras. O filho fala algo com a mãe, de repente agora, e ele está lá do lado, e o filho vai lá, vai deitar. Se fosse o meu filho, meu Deus, eu tinha corrigido, ele tinha levado na cara agora, se fosse comigo. Parece sutil, mas causa discórdia entre mãe e filho. É uma pequena palavrinha, ele vai semeando a confusão na família, na igreja, vai causando separação. E a Bíblia fala que isso Deus não odeia, isso Deus abomina, porque Deus está vendo ele semeando a discórdia, Deus está vendo as conversinhas, Deus está vendo o que está sendo semeado, e Deus está olhando com nojo, com ânsia de vômito diante daquela situação. Por quê? Porque são coisas indefesas, não tem como se defender, não tem como se proteger. Não tem como você vai se proteger de uma situação dessa? E Deus está vendo, Deus está enxergando. Isso destrói famílias, quebra relacionamento, coloca funcionário contra patrão, patrão contra funcionário, coloca funcionário contra outro funcionário, coloca irmão contra irmão, coloca membros contra o pastor, pastor contra membros, coloca irmãos, coloca liderança contra a igreja, coloca ministério contra o outro. Isso causa divisão. É por isso que Deus abomina, Deus tem ânsia de vômito, Deus tem desejo de vomitar quando Ele vê uma situação como essa. Deus, Ele não somente odeia, mas abomina, e nós não podemos aceitar isso de maneira alguma na nossa vida. Nós temos que proteger a nossa família, proteger a nossa casa. Quantas são as pessoas que quando entram na nossa família, logo depois nossa família vira uma desgraça, cheia de briga, confusão, tudo dá errado, porque a pessoa ela chega como um semeador de discórdia, não há paz na nossa casa mais. A mulher que não brigava com o marido agora discute com ele o tempo todo. Eu vi um relato de uma mulher falando que eu coloquei uma pombagira na minha casa. Ela falando um relato que ela conheceu uma pessoa, e essa pessoa foi fazendo amizade, de repente começou a colocar essa pessoa agora dentro da casa, frequentando a casa. E que essa mulher começou agora? Essa mulher, toda vez que ela estava sozinha com o marido dela, ela questionava as ações
da esposa. Você não acha que ela faz comida muito tarde, não? Nós, sinceramente, se fosse lá em casa, minha mãe, minha filha, me ensinou desde novinha a arrumar a casa cedo. Você já viu que fulano de tal, ela começa a arrumar a casa às 11 horas da manhã? Fulano de tal dorme até mais tarde, com conversinha, o marido não se deu atenção. Mas de repente começou a briga entre marido e mulher. Quebra-pau de marido e mulher. O marido começou a cobrar da esposa que não cobrava. O marido começou a exigir coisas da esposa que não exigia. E começou o quebra-pau dentro de casa. E ela nem tinha noção que aquilo ali era uma discórdia, uma semente de discórdia que estava sendo semeada. Até que um dia este homem está num culto. E num culto como este que você está nessa noite, ele é ministrado uma palavra. E a ficha dele cai. Ele fala, meu Deus, como assim? Na verdade, fulano de tal, que está causando separação dentro da minha casa, destruição do meu lar. Ele procurou a esposa dele e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu não estava querendo falar com você para trazer confusão, mas fulano de tal, eu não quero mais que esteja em nossa casa. Eu não estou falando isso de você, questionando isso, falou isso do nosso filho, e aí a ficha caiu, eles chamaram ela e falaram, por favor, nunca mais você vai pisar na nossa casa. A partir de hoje, não queremos que você procure mais a gente, não queremos mais relacionamento com você, porque havia visto que ela era uma semeadora de discórdia, e ela faz um vídeo dizendo, eu deixei que uma pombagira frequentasse a nossa casa, e quase destruiu uma família. São semeadores de discórdia. Um semeador de discórdia entra num relacionamento, destrói relacionamento, coloca irmãos contra irmãos, acaba com a alegria, acaba com a paz. Tome cuidado, vigia. Nós fomos chamados, o ministério que Deus nos confiou foi o ministério da reconciliação. Onde nós chegamos, nós temos que trazer paz, temos que trazer alegria, temos que trazer presença de Deus, e não discórdia e separação. Você tem o ministério da reconciliação na sua vida, é o ministério da reconciliação. Mexe quem está ao seu lado, fala, você tem o ministério da reconciliação. Sabe o que é isso, Ministério da Reconciliação? Qual é o Ministério da Reconciliação? Qual é o Ministério da Reconciliação? Qual é, Cátia? Reconciliar. O que é isso? Está aqui o Gustavo. Não sei, o João, não quero mais. Aí já, final dos cultos, já não sai mais, não sei o quê. João, peraí, Gustavo, aconteceu? Rapaz, você não está saindo mais com o João? Você saiu demais, vocês eram grudados, olha, o que aconteceu? Eu sei não, esse cara é meio estranho. Mas por quê, rapaz? O João é uma bênção. Você conversou com ele? Você falou com ele sobre aquilo que está chateando? Não, conversei não. Vem aqui, João, vem aqui, João. Vem cá, Gustavo, vem cá, pega os dois. João, é o seguinte, cara, estava com você, Gustavo. Gustavo é um cara que gosta de você demais, cara. O cara é apaixonado por você, rapaz. O cara é doido por você. Eu estava falando, Gustavo, que você é uma bênção de Deus, mas você não está andando mais junto, rapaz. Como assim? Vocês dois são uma bênção, você já é recém-casado e você está caminho já, rapaz. Daqui um dia vocês vão compartilhar das mesmas lutas, as mesmas batalhas, as mesmas vitórias. Vai permitir que um relacionamento tão lindo de vocês acabe? Não, em nome de Jesus, vem cá, dá uma mão ao outro aí, dá uma mão ao outro aí. Em nome de Jesus, aí você vira aqui, ó. Olha aqui o ministério, aqui, ó, olha aqui, peraí, segura aí. Olha aqui, olha o ministério da reconciliação. Está aqui junto aqui, ó. Deu uma mão ao outro. O Gustavo queria que você orasse para o João. Você pode orar pela vida dele, abençoando a vida do João. Ora por ele, pode orar. João, Pai, oro liberando sim, Jesus, perdão para ele. Em nome de Senhor Jesus, Pai, eu não quero ser contaminado, meu coração, Pai, eu oro para que o meu coração seja igual ao do Senhor, seja um coração limpo, assim como o teu, Pai, em nome de Jesus, eu libero o João em perdão, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro para que o Senhor libere sobre nós um coração puro, Pai, pois um coração puro, ele não se contamina, Senhor. Um coração puro, Espírito Santo, ele não procura defeitos, Senhor Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, liberando a vida do Gustavo em perdão, para que o Senhor abençoe a família dele, a casa dele, as futuras gerações, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia! Aleluia! Olha aí, gente, olha aí. Esse é o ministério que Deus confiou a vocês, a mim, o ministério da reconciliação. Satanás foi derrotado, foi envergonhado, porque esse relacionamento foi restaurado. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
É isso que Deus te chamou. O ministério da reconciliação. Você irá fazer isso com o teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos. Irá fazer isso no teu trabalho. Onde você chegar, não haverá divisão, haverá reconciliação. Fique para esse lugar, homens e mulheres de Deus abençoados, poderosos, cheios da unção do Espírito Santo. Teu pai não está conversando com tua mãe? Ministério da reconciliação. O teu irmão não está conversando com o teu pai? Ministério da reconciliação. Um irmão não está conversando com outro? Ministério da reconciliação. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Imagina se todos nós fizermos isso. Imagina se todos nós fizéssemos isso. Imagina como seria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Imagina como nós seríamos. Esse é o ministério que Deus nos confiou. Deus te chamou. A sua família não será desunida, a sua família será unida. A sua família será abençoada. Não haverá contenda, divisão, não, tua família não. A discórdia não está na tua casa, muito pelo contrário. A paz está no seu lar. A unidade reina na sua casa. O nosso Deus é um Deus que guarda, que abençoa, equilibra aqueles que nele confia. O seu lar é um lar abençoado. O teu filho vai crescer num lar que vive em unidade, um lar de reconciliação. A tua filha vai ver você reconciliando com o teu marido, com o pai. O teu filho vai ver a mãe reconciliando, o pai reconciliando. Eles irão ver, será o ministério da reconciliação. O teu lar não será um lar de briga, de contenda, onde irmãos não conversam com o outro, onde o pai não conversa com os filhos não conversam com os pais. Não! Será um lar abençoado. Em nome de Jesus. Quando teu filho errar, sabe o que ele vai dizer? Pai, me perdoa, pai. Pai, desculpa, pai. Mãe, desculpa. Não irá virar a cara para você, porque irá aprender o ministério da reconciliação. Em nome de Jesus.